18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando pra você mais uma edição do 18 horas. Alô você, Karine. Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E é claro, contando com a sua elegante participação, o nosso WhatsApp está aí inteiramente à sua disposição. Acione e participe, 99488-7592. Está valendo, Karine. Exato, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Então anote aí, participe, 9984-7592. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Domingo marcado por calor extremo e falta de luz em vários bairros de Manaus. Brasil debaixo de queimadas. No domingo foram registrados mais de 1.000 focos. Só no Amazonas foram 237. Presidente Lula visita Amazonas para avaliar a situação da seca no estado. Eleições 2024. O próximo debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus acontece nesse domingo. Legal, 6:02. Esses e outros assuntos em os destaques desta segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Você confere aqui no melhor mix do Brasil em mais uma edição do programa 18 horas, só para você até às 7 da noite. 18 horas. Manaus teve um final de semana aí de calor extremo, com os termômetros marcando os impressionantes 46 graus centígrados na sombra. A cidade virou um caldeirão, literalmente, hein, Karine? 46 na sombra e 56 debaixo do sol, né, Carlão? Sensação térmica. Fácil não, tá? Essa temperatura foi registrada domingo agora. E as áreas mais afetadas pelo calor extremo foram Tarumã, na Zona Oeste, o Parque 10, na Zona Centro-Sul, perto da Avenida Governador José Lindoso. A região da Assembleia Legislativa do Amazonas e do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes também tiveram essas temperaturas aí que chegaram a 44 graus. Olha só, hoje de manhã, Manaus registrou a temperatura de 43 graus no bairro Parque 10 e 41 graus lá no centro de Manaus. A previsão indica ainda que a capital pode ultrapassar os 38 graus centígrados nos próximos dias, com picos elevados persistindo, hein, Karine? Fácil não, viu, Carlão? De acordo com o Climatempo, nos primeiros dias de setembro, até hoje, segunda-feira, Manaus teve apenas 4 milímetros de chuva e eram esperados 128 milímetros. Isso representa que choveu apenas 3% da média mensal que era esperada. Pouquíssimo. Esse clima abafado, muito quente, é o resultado de pouca chuva somada pelo aumento de calor, claro, e o cenário de seca mais acentuada no centro-sul da região, contrastando aí com a umidade maior no extremo norte e oeste do Amazonas, ou seja, trocando em miúdos, estamos num caldeirão cozinhando a vapor, Carlão. Uma sauna também, se você preferir. Esse calor extremo para muitas pessoas, inclusive, Karine, foi ainda pior. Verdade. Porque a situação realmente não está fácil. Pelo menos 10 bairros ficaram sem energia elétrica. Olha só, calor extremo e ainda falta de energia elétrica realmente não combina. Segundo a Amazonas Energia, foi por causa de uma falha numa linha de transmissão. Segundo a concessionária informou que a pane afetou regiões importantes da cidade e equipes foram acionadas para realizar aí os reparos emergenciais. O apagão gerou transtornos também no trânsito, é claro, e também em áreas comerciais. Faltou luz, complica tudo, né? Que além do transtorno, também muitos prejuízos. Faltou energia, Carlão, das 4 da tarde até de madrugada. Em alguns bairros só voltou depois das 3 da madrugada, já de domingo para segunda-feira. Agora imagina, também não é fácil nesse calor, sem conseguir aí um ventilador e tudo mais, é muito complicado. E o pior é que tem muitas pessoas que precisam de energia elétrica por questões de saúde, fazer de repente uma nebulização, não é? Muitas pessoas também acamadas precisam de algum tipo de equipamento em casa. Daí ficou sem luz, ficou sem isso, com esse prejuízo também para a saúde. E na geladeira
geladeira, além de perder os alimentos, tem também a situação das pessoas que guardam medicação que precisa ficar gelada, precisa ser guardada na geladeira. E aí? Faz o quê, né, Carlão? Perde tudo, fica com prejuízo. É complicada essa situação e a gente vive uma completa falta de cobrança do poder público. Karime, resumindo, né, tudo isso, resumindo esse domingão aí, resumindo toda essa situação, todos esses, né, empecilhos aí, foi um domingo de sufoco para muita gente. Tudo fica mais difícil com a seca e as queimadas ainda. Tem essa combinação de calor intenso e baixa umidade tem aumentado aí o número dos incêndios, o que complica ainda mais a situação e gera mais fumaça. De junho até o dia 7 de setembro, o Corpo de Bombeiros do Amazonas combateu mais de 12 mil focos de incêndio, sendo 1.219 só aqui na capital, só aqui em Manaus. Pois é, Carlão, e só nesse domingo o Brasil registrou mais de 3.600 focos de incêndio. E o Amazonas é o terceiro estado com maior número de queimadas em 24 horas, como explica a repórter Odineia Araújo. Como se não bastasse a crise climática com temperaturas altíssimas em todo o país, as queimadas aumentam a combustão, deixando um rastro de fumaça, poluição e temperaturas em níveis quase insuportáveis. De 1º a 8 de setembro, o Brasil já registrou 28.972 focos de queimadas. Somente de sábado para domingo foram 3.640 focos de incêndio. E o Amazonas é o terceiro estado que mais queimou a floresta nas últimas 24 horas, segundo o monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 237 queimadas em 24 horas no estado. O Mato Grosso foi o que mais incendiou a floresta nas últimas 24 horas, com 1.893 focos registrados, seguido pelo Pará, com 593 focos, e depois o Amazonas. A porta-voz do Greenpeace Brasil, Thaís Banvart, alerta que o cenário é preocupante. Esse cenário é resultado de uma combinação perigosa entre mudanças climáticas que têm deixado o país mais seco e mais quente, com a ação do homem que coloca fogo nos biomas. Os dados de Mato Grosso são alarmantes. Um estado tão rico em biodiversidade tem sofrido com os incêndios de grandes proporções no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia. Essa situação afeta toda a biodiversidade, mas também a saúde das pessoas e a própria produção de commodities e alimentos pode ser afetada. Todos os 6 biomas do Brasil queimaram nesse domingo. Depois da Amazônia, o Cerrado teve o segundo maior número, com 1.375 focos. A porta-voz do Greenpeace Brasil, Thaís Banvart, conclama a sociedade a denunciar as queimadas. Grande parte de focos de fogo na Amazônia Legal ocorre em áreas de pastagens e de floresta, e esse uso precisa ser olhado com cuidado pelo poder público. Os responsáveis precisam ser identificados e responsabilizados. E é importante também que as pessoas se conscientizem do problema e denunciem aqueles que estão colocando fogo nos biomas de forma criminosa, porque isso pode ajudar muito nas investigações. O Brasil encerrou o mês de agosto com o pior número de queimadas em 14 anos. Foram 68.635 ocorrências, 144% a mais em relação a 2023. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h09, você é o melhor mix do Brasil. E olha, o nosso Rio Negro baixou mais 25 centímetros de ontem para hoje, deixando agora o nível das águas no Porto de Manaus em 17 metros e 73 centímetros. É a marca, Karime. Carlão, só nesses 9 dias aí de setembro, o Rio Negro já baixou 2 metros e 29 centímetros. Estamos apenas a 4 metros e 53 centímetros do recorde histórico do ano passado, quando o Rio Negro chegou a 12 metros e 70 centímetros, exatamente no dia... Pois é, isso foi exatamente no dia 26 de outubro, né? Sim. Olha só, Karime, mantendo essa média de vazante, o Rio Negro vai bater esse recorde rapidinho. 18 dias aí está estimado. E muito provável que teremos este ano um novo recorde ainda em setembro ou no mais tardar, logo no início de outubro. Pois é, e a situação está crítica. Eu acho que a gente vai bater esse recorde antes de
de outubro, Carlão. Do jeito que tá, não tem jeito. Acho que é isso mesmo, a descida está muito acentuada e a situação de todo o estado está caótica. A seca dos rios do Amazonas levou a prefeitura do município de Rio Preto da Eva, aqui na região metropolitana, a anunciar racionamento de água para a população a partir de hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o prefeito do município, Anderson Souza, que também é o presidente da Associação Amazonense dos Municípios. Ele está aqui ao vivo com a gente nos estúdios da Mix. Muito boa noite, seja bem-vindo, prefeito, tudo bem? Boa noite, Karine, boa noite, Carlão. Uma satisfação poder estar aqui no estúdio, no programa 18 horas. Obrigada, a gente é que agradece a sua disposição de vir aqui conversar com a gente. Então, prefeito, não teve jeito. Assim como aconteceu durante a seca do ano passado, esse ano Rio Preto da Eva também precisou fazer racionamento de água, não é isso? Perfeitamente, Karine. Nós tivemos ano passado que decretar emergência, haja vista que os nossos poços já não estão dando a vazão necessária para suprir a necessidade, preencher nossas caixas d'água. E aqueles poços que jogam direto para as residências, também eles já estarem com a saída de água bastante pequena. Então, mediante isso, nós fizemos aí para repor o lençol freático, recompor a água. Nós fizemos então esse decreto que começa hoje, a partir de 11 horas, desliga todas as bombas e amanhã às 5 horas liga todas as bombas. De forma que nós possamos justamente dar um tempo para que possa a água chegar ao seu nível normal. O que nós temos como problema principal é que todos os nossos poços artesianos, ele é de 120 a 150 metros. E nós precisávamos ter poços de 200 a 250 metros. Então nós estamos trabalhando junto ao governo do estado, governo federal, em busca de recursos para ampliarmos o tamanho desses poços e nós não termos essa dificuldade no período justamente da seca. Já prevendo para que de repente ano que vem não aconteça a mesma coisa, não tem que racionar. Nós temos também uma outra situação, é que não é apenas a questão da área urbana. Nós temos muitas nascentes que secaram completamente, não estão dando água. Temos barragens que já estão completamente vazias, aonde se cria o peixe amatriciano nas barragens e das barragens tira água para suprir os tanques cavados. Rio Preto, que é o maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil, é o segundo maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil, vem sofrendo justamente por conta dessa escassez de água. Dizer que nós estamos hoje, temos muitos igarapés, mas nós estamos com os igarapés. Semana passada, a TV Amazonas chegou a fazer uma reportagem em loco e viu o quanto está difícil a vida do produtor. Entrevistou vários produtores, viu os tanques realmente completamente secos. Eu convido as pessoas que têm dúvida a esse respeito, que possam fazer uma visita em Rio Preto. Nossa, mas será que ainda tem gente com dúvida, prefeito? Acredito que não, acredito que ninguém... Nós vimos alguns blogs, né, soltarem falando. Mas aí blog qualquer um tem. Justamente criando factoide para que pudesse... Falando besteira. Não, aí a gente não vamos dar crédito para qualquer tipo de blog, prefeito. Falando nesse cenário que o senhor está descrevendo aí pra gente, essa situação, nós já podemos dizer que a seca este ano já superou a do ano passado, pelo menos em Rio Preto da Eva? Olha bem, tanto no Rio Preto como no estado todo, nós que estamos acompanhando o trabalho no estado, nós vemos o município de Itamaraty, que está na calha do Juruá, onde não temos como chegar mais de barco, muito banco de areia. A mesma coisa acontece em Vira, acontece em Carauari, Irunepé, no próprio Juruá. A calha do Solimões, a maioria dos municípios estão isolados. Nós vamos para a calha do Purus, a mesma coisa. A calha do Madeira, não estamos tendo a trafegabilidade das balsas mais. Então, a seca, ela é geral. Não é um fenômeno que acontece em Rio Preto, na região metropolitana. A região metropolitana sofre por quê? Porque nós que damos o alimento para Manaus. Nós trazemos as frutas, verduras, a criação, o peixe, a carne, justamente ali o porco. E nós temos dificuldade porque se você vê os nossos pastos, ontem eu visitava várias propriedades na área rural e os pastos completamente secos, Karine. Pois é, já tem como calcular esse prejuízo? A falta de, por exemplo, a gente vai ter esse impacto no aumento do preço desses produtos que vocês fornecem ou até a escassez deles?
O que nós estamos tendo hoje é a escassez do produto. Não temos como produzir por conta da falta de água. Não temos como aguar a planta. Você vê, a única planta hoje que consegue manter uma semana sem água é a nossa pitaia. Fora essa, nós não temos, porque é um cacto que vive justamente no sertão, que nós conseguimos fazer isso. Mas você pega a laranja, ela precisa de água. Se nós não tivermos água suficiente naquele período, que de flora é um período que Rio Preto nunca falta laranja. Então está florando e ao mesmo tempo já tem em condições de retirada. Agora não mas mais. Não consegue fixar a flora, e já justamente. Então já há impacto na produção de laranja, de que mais? De carne, nós temos do abacaxi, a produção da banana, a produção do mamão, a produção mesmo da mandioca. Nós temos sofrido muito com isso, né? Nós temos as questões das queimadas, que hoje é um problema que o Estado vive, a capital Manaus vive, mas o que eu digo, o maior problema é o alimento. Claro. Nós temos hoje algo cultural, Karime. Bem, muitas pessoas, nós temos discutido isso muito, tanto em Brasília como no governo do Estado, com os setores específicos, discutimos no Tribunal de Contas do Estado, junto ao Ministério Público Federal e Estadual, a questão de que há uma necessidade de que não haja queimada. Mas quais foram as providências que nós tomamos para isso? Nós temos hoje, os municípios, é cultural, tá? A queimar para depois produzir em cima. No verão, todas as famílias que vivem da agricultura familiar, eles fazem o seu roçado. Então, qual foi a providência que nós tomamos? Nós conseguimos dar algum equipamento para as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, comprar uma patrulha mecanizada, um trator de esteira, comprar ali uma reta escavadeira, um triturador. Entendi. Você tem que chegar para essas famílias, esse pequeno produtor, e dar alternativa para poder fazer a plantação. Aí você Vocês têm que ir em loco para dar essa aula, digamos assim, esse esclarecimento e dar alternativa. Perfeitamente. Então você chega hoje, o IPAAM multa todas as famílias que estão ali fazendo a sua queimada. Acho justo que chega lá e multa. Ocorre que a multa não vai adiantar porque ele não tem como pagar. Não está tendo nem como plantar. Ele não tem como comer. E amanhã não vai ter como trazer produção para Manaus se alimentar. Então nós temos que escolher, eu vejo, entre nos alimentar ou ter justamente a fumaça, se nós não tivermos aí essa opção específica da patrulha mecanizada, que a mecanização da terra é outra, a patrulha agrícola é outra necessidade. Olha bem, uma hectare de macaxeira, de mandioca, sem mecanização, apenas o produtor derrubando e plantando, ela vai chegar em torno de 7 toneladas por hectare. Quando você mecaniza a área, coloca o calcário, corrige o solo, ela vai para 20 a 22 toneladas. Meu Deus, olha só que prejuízo que a gente está tendo por falta de trabalho. Não, e por falta de ação, né, prefeito? Perfeitamente. Então esse aspecto é que nós colocamos como importante para o governo. E esperamos que o governo federal, o governo do estado, consiga nos ajudar a fazer isso. Pois é, olha, prefeito, é justamente essa pergunta. Olha só, o presidente Lula está vindo aí, governo federal, para tratar da seca. Tem um plano que envolva governo federal, governo estadual e as prefeituras para o enfrentamento dessa seca? Isso é importante, prefeito. Tem? Olha bem, nós fizemos um documento, nós tentamos primeiro, no Fundo Amazônico, Carlão, buscar um recurso aonde nós poderíamos comprar esses equipamentos. Ocorre que esse fundo ficou de abrir no mês de... está disponível em abril deste ano. Não está disponível. Como é que eu posso fazer um projeto para as prefeituras, para a minha prefeitura, querendo comprar um equipamento se eu não tenho um fundo disponível? O governo federal, através do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tem também um programa específico. Eu cadastrei várias máquinas, mas o governo ele priorizou o quê? O PAC nacional para construção de creche, construção de escola, de UBS, mas esse aspecto de maquinário, o que adianta eu receber uma Patrol
uma reta escavadeira. Eu preciso de uma patrulha em que tenha um trator de esteira, que eu tenha ali uma reta escavadeira, que eu tenha um triturador de madeira, e que eu tenha ali uma caçamba para poder retirar esse material. E tenho que ter uma patrulha agrícola composta de quê? Pode ser tratorico. Nós fizemos vários convênios com o governo do estado, emenda parlamentares para comprar tratorico. Mas nós temos também, fora os tratoricos, o trator de pneu que já vem o rotovador, já vem ali a grade, vem o arado. Tudo pronto para o produtor. Justamente fazer a mecanização. Agora, ou seja, o que está faltando é essa falta de conhecimento do governo federal de saber o que aqui na ponta as pessoas estão precisando. Não é uma questão simples de combater queimada e incêndios, que é criminal e multa, ok, tem essa parte também. Mas está faltando ouvir o outro lado. É preciso de a gente, eu acredito que seja assim, prefeito, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que a gente chegou num ponto que tem que pensar esse tipo de situação de uma forma produtiva, de que não esqueça que existem pessoas aqui que vivem e precisam da cultura da terra. E isso em todos os lugares, você vê, Karine, que em São Paulo incêndio, você vê lá no Mato Grosso incêndio, não é o Amazonas. Exato. Agora tem por quê? Porque faltam essas alternativas que eu estou colocando. Que aí já... mecanização da terra, aí, a mecanização agrícola. Na sua vivência, na sua opinião, isso poderia frear aí quanto por cento dessas queimadas que a gente está vivendo aqui? Eu digo até 100%, Karine. Sério? Até 100% já conseguiria? 100%, porque essas pessoas teriam mais responsabilidade. Eu fiz uma experiência de uma semana em um ramal só, chamado Ramal Belém. Tá? Ali mora cerca de 70 famílias. Eu consegui, em uma semana, limpar 22 propriedades de 2 hectares para cada família. E eles já estão plantando e não precisou eles queimarem. As demais famílias estão aguardando que eu tenha máquina e equipamento, porque eu não posso ter só o equipamento. Eu aluguei vários equipamentos para consertar ramal. Rio Preto tem 1.411 quilômetros de ramais. Aí eu pego um quantitativo desse, em que eu preciso de máquinas, a prefeitura aluga a máquina, nós temos 4 patrulhas alugadas, mas para resolver o problema do ramal. Sim. Eu não tenho como fazer a mecanização dessas áreas. Eu tenho que primeiro regularizar o ramal para ver se eu dou o direito de ir e vir para as pessoas, eu consiga fazer o transporte escolar, consiga levar o agente de saúde para fazer justamente o atendimento às famílias ali dentro. O que nós estamos pedindo, nós pedimos do governo federal, são paliativos. Por exemplo, a bancada, nós reunimos com a bancada, sob a coordenação do senador Omar Aziz, que tem sido muito prestativo, muito preciso e muito presente na hora da discussão dos problemas do nosso estado. Então nós reunimos com ele, juntamente com o ministro Padilha, e aqui nós entregamos alguns documentos. O Omar solicitou de imediato que houvesse por parte da Presidência da República um complemento de R$300 em 3 parcelas para as pessoas que têm o Bolsa Família. E o presidente está avaliando, nós esperamos que ele anuncie isso amanhã. A Associação dos Municípios fez 3 pedidos. Primeiro, que houvesse a designação de recurso no orçamento para o Ministério do Desenvolvimento Regional específico da Defesa Civil Nacional. Nós temos 42 municípios que já fizeram o seu decreto de emergência, já encaminharam para o Ministério já tem a maioria aprovada, mas não consegue em nenhum momento empenhar porque eles não têm orçamento, estão sem orçamento. Devido à crise que houve no Rio Grande do Sul, eles estão sem orçamentário. Certo. Então nós estamos pedindo no primeiro documento que ele coloque o orçamento, para que todos os municípios façam. O governador fez a parte dele. O governador decretou emergência em todo o estado. Exato, tá? Nos 62 municípios. Porque ele está considerando esse aspecto. O Rio Preto está considerando aqui Iranduba, está considerando o Silvio de Itacoatiara, que nós somos da região metropolitana, mas estamos afetados também. Tá? O Rio Preto está seco, você consegue hoje atravessar o nosso balneário. Está lindo, mas só está passando justamente ali o canal da água. Ontem eu vi o Rio Preto lotado de famílias tomando banho, mas não estava assim, 3 pessoas
Carlão, por metro quadrado. Tá, então vamos lá. Recapitulando, 3 coisas que a Associação dos Municípios pediu. Foi reconhecimento logo da situação de emergência de 42 já municípios. Existe. O que nós queremos a primeira coisa é a questão do orçamento para incluir a Defesa Civil Nacional. Certo. O segundo pedido foi no Ministério da Saúde, 100 milhões de reais, para que possa os municípios comprarem medicamento. Certo. Nós temos a questão de soro fisiológico. Várias doenças vão vir. Medicamentos em função de fezes, desse período da seca do rio, várias doenças trazem. Nós temos doença epidemiológica muito grande. Precisam Nós temos ser também controladas. a questão de apoio para a compra de EPIs diversos para as comunidades. Certo. Isso dividido pela população. Certo. 100 milhões dividido pela população. E o terceiro? E o terceiro é para o Ministério do Desenvolvimento Social e Cidadania, que é o Ministério de Assistência Social, que faz fundo a fundo isso. Então, todas as transferências é fundo a fundo. O Ministério, a Defesa Civil, transfere para a Defesa Civil municipal. O Ministério da Saúde transfere para o Fundo de Saúde Municipal. E o Ministério do Desenvolvimento Social passa para a Secretaria de Assistência Social, fundo a fundo. E a Secretaria vão providenciar no seu plano de trabalho, na sua planilha de atividade, certo? Quais são os itens que cada um vai desenvolver, então o que mais precisa. É de acordo com a realidade deles. Não sou eu que vou dizer. Eu vou dar um caminho. Prefeito, nós temos esses caminhos aqui. Esses itens o senhor pode justamente comprar nesse ministério. Mas o senhor tem justamente apenas esses itens. Ou seja, se ele quer um outro item, ele vai ter que pedir autorização do ministério. No outro ministério. Agora, ou seja, prefeito, a gente precisa de verba para conseguir enfrentar mais esse período de seca que possivelmente... Mas é um paliativo, né? Mais uma vez, nós estamos trazendo um paliativo. Exato. O governador do estado, com a bancada, solicitaram a dragagem do rio. O presidente Lula vai anunciar amanhã. O que aconteceu? Estava havendo a dragagem do rio Madeira, estava havendo a dragagem do rio Solimões e de repente parou. Por quê? Por medidas judiciais, por uma série de conflitos, né? Das empresas que estavam ganhando e brigando entre si, e o presidente vem restabelecer isso. Aonde nós iremos retomar a questão da dragagem do Solimões, da dragagem do rio Madeira, da dragagem do rio Purus, do Juruá, enfim, no modo geral. Certo, prefeito, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conversando com a gente. Muito obrigado, Karime, muito obrigado, Carlão. Estamos à disposição. Realmente amanhã vamos aguardar o presidente Lula e estaremos acompanhando nessa agenda que trará respostas positivas para os municípios do Amazonas. Assim a gente espera, né, prefeito? A gente volta a se falar, então. Muito obrigada. Conversamos com o prefeito de Rio Preto da Eva, Enderson Souza, e ele que é o presidente da Associação Amazonense de Municípios. Hora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, uma aeronave de pequeno porte caiu em Atalaia do Norte, interior aqui do Amazonas, neste domingo. O piloto, um jovem de 21 anos, natural de São Paulo, sobreviveu ao acidente, mas depois da queda ele ateou fogo na aeronave e, é claro, foi detido pela polícia, Karine. Carlão, o acidente foi na noite de domingo. Testemunhas relataram que a aeronave estava sobrevoando descontroladamente antes de cair. Estava bem em pane, tá? O jovem não tinha plano de voo nem autorização para pilotar. Ele foi levado para a delegacia e ainda, segundo a polícia, mesmo depois de detido, ele não revelou o motivo de ter incendiado a aeronave. O caso, é claro, segue em investigação. Agora são 6h28, você no melhor mix do Brasil. Mix. Uma criança de 11 anos morreu vítima de uma bala perdida quando saía de um lanche no bairro Jorge Teixeira, aqui na Zona Leste. O menino de 11 anos foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para uma unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Uma tristeza, Carlão. E segundo a polícia, 2 pessoas que estavam numa moto dispararam contra um homem que estava lá na lanchonete. A criança foi atingida pelos tiros. O repórter André Meirelles, ele tem mais informações a respeito desse caso, que mostra e revela o caos que a gente vive aqui na segurança pública do estado do Amazonas. Então, André, boa noite. A polícia já identificou o autor ou os autores desses disparos? André, boa noite. Muito boa noite, Karine e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a polícia procura identificar os responsáveis pela morte do Gabriel Ravena
Ravi, essa criança de 11 anos que morreu aí depois de ser baleada durante um ataque criminoso que aconteceu, como vocês falaram, na noite do último sábado agora, isso na Rua Perpétua, na comunidade Valparaíso, que fica no bairro Jorge Teixeira, aqui na zona leste de Manaus. Há especulações de nomes de 2 criminosos possíveis, então, autores desse crime, mas a gente está buscando a confirmação ainda com a Polícia Civil do Estado do Amazonas, né? E tudo aconteceu aí, ali no dia, segundo testemunhas, a criança ela foi baleada enquanto saiu também para comprar um lanche, né? A gente também tem a informação da mãe. Tudo isso aconteceu durante aí uma troca de tiros entre criminosos, né? Também um dos criminosos seriam, segundo informações, né? Um dos criminosos seriam de facções rivais, estaria ali numa área onde não eram para estar, né? Dominada pelo tráfico rival, e aí começou essa troca de tiros que resultou aí um tiro atingindo a cabeça dessa criança, né? Nesse momento, inclusive, os moradores estão reunidos ali na comunidade fazendo protestos porque querem chamar a atenção da Secretaria de Segurança Pública do governo aqui do estado do Amazonas, porque querem justiça. Justiça essa é para identificar o mais rápido possível os responsáveis por esse crime, por ter tirado a vida dessa criança. Inclusive, a gente estava acompanhando um trecho da mãe da criança na programação da TV Norte que a gente tem aqui. O nome da mãe da criança é a Jussara da Silva, que ela falou sobre essa situação. Segundo ela, a criança, né, em um determinado horário um coleguinha teria pedido para que fosse dormir, né, para que Gabriel fosse dormir na casa dele. A mãe até disse que não iria permitir, mas a criança insistiu e acabou aí liberando para que ele fosse. Vamos acompanhar a fala dela. Pediu para ir comprar um lanche e dormir na casa desse amiguinho dele. Justamente a mãe dele vende lanche. A gente veio comer as coisas, tinha dito não. E o amiguinho dele foi lá e disse: tia, deixa ele ir e dormir lá em casa hoje. Eu disse não. Aí ele disse: por favor, tia. Aí eu: tá, ele só vai por causa de ti. Ele foi. Como de costume, todo final de semana eu deixo ele ir pra jogar videogame. Quero justiça, eu quero que não seja só um caso que fique escondido, que não venham me dar resposta. Era um menino sonhador, um menino que tinha sonho de ser jogador, um menino bom, um menino carinhoso, um menino amado. Eu quero justiça das autoridades, da secretaria, do governo. Eu quero resposta. Eu não quero que meu filho seja mais um. Não quero. Quero resposta, quero justiça, quero a prisão desses caras que fizeram isso. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala da Jussara Silva, que é mãe de Gabriel Ravi, essa criança de 11 anos que foi vítima do tráfico de drogas aqui, troca de tiros entre traficantes que aconteceu no último sábado. Inclusive, a gente ouviu essa fala porque agora, nesse momento, está acontecendo uma manifestação dos moradores lá no local, onde a própria mãe também está lá e falou aí. Essa fala que a gente ouviu agora, estão pedindo justiça, estão pedindo que o caso, né, que esses criminosos que cometeram essa situação possa ser preso o mais rápido possível, né? E a situação da segurança pública aqui no estado do Amazonas, né, está complicada, né? Essa fala de operações que a gente está falando aqui, né, o que tem acontecido na capital amazonense, de acordo com o ex-secretário da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, o coronel Amadeu Teixeira Soares, segundo ele, essa falta de operações, né, por parte aí da segurança pública deixa as organizações criminosas à vontade para agir com o tráfico de drogas. Há muitas denúncias também que são feitas para a polícia, né? Eles acabam recebendo essa denúncia e aí acabam não tendo operações. Então essa falta de operações, de acordo com o coronel, acaba facilitando a ação do tráfico de drogas. Vamos ouvir. Com a falta de efetivo, a polícia militar não consegue colocar policiamento na rua. Estou falando aqui do dia a dia, todos os setores de policiamento montado. Fazer a operação é uma coisa programada, é uma coisa para você reduzir uma mancha criminal, é uma coisa para você acabar um foco de criminalidade num determinado local. Eles não têm condições de fazer o dia a dia, também não têm condições de fazer essa operação especial todo o tempo. Então o que ocorre? O bandido se sente à vontade para cometer crime na nossa capital. Infelizmente, essa é a nossa realidade e por isso nós estamos batendo todos os recordes negativos de criminalidade no estado do Amazonas.
Amazonas, não é só em Manaus, é no estado do Amazonas, incluindo o interior, todos os municípios do interior. Então agora eu vi que o governo vai colocar aí 1.000 policiais na rua. Mas se isso não tiver um planejamento, não vai adiantar absolutamente nada. E precisa também reestruturar as unidades da polícia nos determinados bairros, principalmente onde a mancha criminal está maior. 18 horas. Tá aí, Karime Carlão, a gente conferiu a fala do Coronel Amadeu Soares, né, coronel da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, que é ex-secretário da Segurança Pública aqui do estado, falando aí sobre essa situação, inclusive, né, desses novos 1.000 policiais que, né, vão ser colocados aí pelo governo do estado do Amazonas, mas como ele falou, né, se não tiver aí um efetivo, uma organização bem feita, a situação vai continuar, porque já tem esses policiais aí, e mesmo assim não há aquela ordem de fazer uma operação para combater o tráfico de drogas. A grande questão, não é, André? Questão de estratégia, questão de planejamento e trabalhar com inteligência, exatamente, com inteligência. Aí sim, aí dá para ter um trabalho mais efetivo, com ações, com resultados mais positivos a respeito da segurança pública do estado. Não adianta só colocar policial na rua, né? E aqui vai, é claro, todo o nosso reconhecimento pelo trabalho heróico desses policiais que vão para a rua todos os dias, que trabalham para a nossa segurança, mas que sem planejamento, sem uma organização, sem uma gestão que venha da cima, é pouco que se possa fazer, né, Carlão? Não tem dúvida. É muito complicado. Sem uma inteligência efetiva, não há como trabalhar a segurança pública. E mesmo assim, parece que continua pouco ainda, né? Será esse número 1.000 ainda? Parece que vai se dissolver aí, né, Carlão? É isso aí. Sinto, mas enfim, vamos torcer para que dê certo. Pelo menos se houver um planejamento, melhora bastante. Sem dúvida. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora falar dos bastidores da política local. Vamos conversar com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, sobre a visita do presidente Lula aqui em Manaus, ele disse que vai visitar Tefé para ver as consequências da seca e das queimadas aqui no estado. Então, Blink, sobre as eleições municipais, será que tem alguma coisa na agenda? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, da semana passada a gente já tinha comentado aí sobre essa possível vinda do presidente Lula para falar sobre a estiagem. Não só falar, né, como apresentar ali um crédito extra por conta do enfrentamento aí da estiagem. E agora a gente já sabe que Lula virá amanhã. Na verdade, há a informação de que hoje mesmo ele já desembarca em Manaus, mas amanhã é que ele vai sobrevoar aí, vai até o município de Tefé e vai sobrevoar as áreas mais afetadas com a estiagem e vai também reunir com prefeitos dos municípios atingidos, vai falar com o governador Wilson Lima. Semana passada ele já teve aí uma conversa, porque o Wilson Lima decretou estado de emergência nos 62 municípios, 62 cidades do Amazonas por conta aí da estiagem. Sobre eleição, eu entendo que a gente está em ano eleitoral, então não passa despercebido, né? A gente tem aí, Bolsonaro já veio trazendo o outro lado, né? Bolsonaro já veio na pré-candidatura na convenção, aliás, de Alberto Neto, que é o candidato do PL. E aí a gente tem o Lula por aqui. Ele não está aqui necessariamente para a eleição. Aliás, longe disso, né? Ele vem para falar de um problemaço que é a estiagem e que é um problema mais do que anunciado. Mas ele vem com essa finalidade. Eu não consegui falar com o candidato Marcelo Ramos, que é o candidato do PT, sobre exatamente esse assunto. Se ele, já que está por aqui, está rolando uma eleição, se ele vai passar em algum palanque. Mas, a princípio, não há essa disponibilidade. Até porque não vem só o Lula. Vem ele, junto com uma comitiva sobre essa questão da seca, né? Vem o ministro Rui Costa, os ministros José Monteiro da Defesa, Rui da Casa Civil, Marina Silva do Meio Ambiente e Mudança de Clima, Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos, Wellington Dias, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Corrupção. Tem também Ísia Trindade da Saúde, Valdez Góes da Integração e do Desenvolvimento Regional e Sônia Guajajara dos Povos Indígenas. Então, o Lula não vem para fazer eleição. Pelo menos em palanque, né? Em nenhum
momento é dito algo parecido com isso. Agora, no momento que ele desembarca aqui, está com o Marcelo Ramos, né? Pode ser que aconteça, mas assim, se isso acontecer, acho que não vai pegar bem, porque ele não tá vindo para isso, ele tá vindo para cuidar de um problema que é bem grave por aqui. Sem dúvida. Acho que teria que ter uma agenda para cuidar da eleição, que não há previsão disso. E será a primeira vez do Lula aqui depois dessa vez que ele é presidente, né? Blink, não, nesse ano. Fechou? Só. Perdão. Tranquilo. Essa questão da seca está mexendo na dinâmica aí, né? Na distribuição das urnas pelo estado afora, não é isso? Esse ano vai ser... Já é, qualquer ano, gente. A difícil, eleição no Amazonas, ela é muito... É um período difícil. Desafiadora. Então, agora você coloca nesse desafio que já existia normalmente, coloca a estiagem aí no meio. Não uma estiagem qualquer, mas acho que a estiagem que teremos recorde, né? O que tudo está indicando e já vinha sendo anunciado antes. E aí sim, as urnas eletrônicas devem então ser enviadas por helicóptero pelo ar, porque pela água não tem como, estrada nós não temos. Então, nos municípios que estão, nas comunidades, municípios que estão isolados por conta da vazante, o que a gente está falando aqui é de mais ou menos 19 localidades até agora, que não tem como chegar de outra forma, vai ser por helicóptero. E o pessoal do TI, do TRE explica, né, que são impeditivos, que tem que solicitar então do Ministério da Defesa o auxílio para ter esse acesso ao helicóptero para levar as urnas, porque daqui a pouco a gente vai ter eleição e todo cidadão tem direito de votar, tem que ter acesso à urna, tem que poder fazer ali a sua escolha. Então sim, agora o TRE está buscando driblar essa dificuldade pelo ar, por meio da entrega das urnas por helicóptero. Blink, o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida estão distribuindo farpas mais do que o habitual, né? O amor acabou mesmo, será? Olha, essa relação não é mais entre tapas e beijos, né? Porque antes a gente ainda tinha, pode reconciliar. Na verdade, assim, sempre pode, tá? Na política é um negócio que acontece aqui, pode dar uma reviravolta, mas no atual instante, em público, eles estão brigando horrores, né? Porque o prefeito Davi Almeida, ele está em período eleitoral, é um momento que são feitas cobranças, e ele falou que não conseguiu realizar algumas coisas, quer dizer, que realizou algumas coisas, mas sem apoio aí do governo. O governo estava deixando de fazer repasses. E o governador Wilson Lima não deixou isso quieto. Ele rebateu essas acusações de Davi Almeida, sem citar o nome do Davi, mas poxa, né? Não tem como não. Precisa, né? Vocês vão ver como ele falou com endereço e CPF e tudo mais. Vamos ouvir o governador Wilson Lima. Nós já repassamos para a Prefeitura de Manaus aproximadamente 900 milhões de reais. E aí inclui obras ali da Avenida das Torres, reforma de feiras, Gigantes da Floresta e tantas outras obras, passe livre estudantil. O repasse que ainda não aconteceu pela Prefeitura é por falta de prestação de contas. Mas eu estou aqui à disposição para a gente fazer o que tem que ser feito. Se for o caso, o Estado assume as obras e não tem dificuldade. Agora tem uma outra coisa que é importante dizer nesse processo aqui. Nenhuma autoridade, nenhum governador e nenhum prefeito enfrentou as dificuldades que nós enfrentamos. Nós enfrentamos pandemia, cheia, estiagem, processo de estiagem, processo de impeachment. Sabe quem eu ocupei naquele momento? Pode pegar aí o registro da imprensa, vai nos blogs, vê aí quem eu ocupei. Eu não culpei ninguém, eu assumi minha responsabilidade e trabalhei. É essa a resposta que a gente tem dado. É o trabalho. Estou fazendo as entregas aqui e é isso daqui que conta. Quem é autoridade, quem é prefeito, quem é governador, tem que assumir as suas responsabilidades, porque mimimi não resolve o problema da população. Obrigado. 18 horas. Precisa de endereço? Não, realmente tá... Tudo escrito. Tá ali, tá certeiro, tá no alvo, né? Exatamente. Nós ouvimos aí o governador Wilson Lima, ele tá falando, obviamente, se referindo ao prefeito Davi Almeida, porque em agosto, em entrevista aí a veículos de comunicação, o prefeito tá no momento eleitoral, ele tá dando entrevista para alguns veículos aí, e ele falou que deixou de repassar parcelas de alguns convênios de execução de obras e de infraestrutura, que o governo deixou de repassar
como para o viaduto Rei Pelé, na Bola do Produtor, e José Fernandes na Avenida das Torres, na Zona Leste. E aí, por conta disso, tivemos essa resposta do governador Wilson Lima. Agora a gente vai ver se vai ter uma resposta também por meio de indireta do atual prefeito. Mas que essa fala do governador deu o que falar hoje, ela deu o que falar assim. Acho que ela só perde de comentário hoje, a local, né? Porque temos aí Deolang para falar sobre. É verdade. Sobre o problema da seca, que tá muito grande, realmente. O impacto dela. Ah, gente, eu tenho mais uma coisa. Conta. Que é do TRE. Vai trocar o TRE, vai trocar a chefia, vai estar sob nova direção? Não só TRE, como TEJAN, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. A gente até falou um pouquinho sobre essa eleição, porque o desembargador Jomar Fernandes só tem ele como candidato. Então eu acho que ele vai ganhar. Me parece, assim, olhando de longe, que ele vai ganhar, já que ele é o único candidato. Ele é o atual Corregedor-Geral de Justiça e ele é o único que está inscrito para ser presidente de 2025 a 2026. Só que, da mesma forma acontece no TRE, tá? Nós temos a Carla Reis, desembargadora, ela também é a única para presidente do Tribunal Regional Eleitoral, também nesse período de 2025 a 2026. Agora, nos outros cargos aí tem disputa sim, tá? Na eleição do vice, por exemplo, tem... Para vice, nós temos no TEJAN desembargadores Ayrton Luiz Correia Gentil e César Luiz Bandieira. São os candidatos. Já o cargo de corregedor-geral, que é o atual cargo do Jomar Fernandes, já o cargo de corregedor nós temos José Hamilton Saraiva dos Santos e César Luiz... Não, perdão. A desembargadora Nélia Caminha e Jorge César Luiz Bandieira. A Nélia Caminha é a atual presidente, ela que vai comandar aí essa sessão de votação. Vai acontecer amanhã às 9 horas, lá no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Domingo tem debate, Cíntia? Domingo tem debate, eu esqueci de te contar e eu tô fora do meu tempo, mas vambora. Domingo temos debate, vai ser transmitido online pelo meu Instagram, também pelo YouTube do Portal Diário da Capital e pela Rádio Mix. Beleza. Então você vai poder ouvir tudo. E eu trago mais informação para você durante a semana sobre esse debate. Obrigada, Blink. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho a atualização do caso da ex-tiazinha Dídia Cardoso, nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, não há previsão de chuva para amanhã, terça-feira, dia 10 de setembro. A previsão é de sol com algumas nuvens e não deve chover. Mínima prevista 27 graus, máxima pode chegar a 36 graus. Umidade relativa do ar fica entre 40% e 83%. Mix. Olha só, vamos falar agora do caso Dídia, ex-tiazinha do Garantido, que foi encontrada morta por uso de ketamina. Hoje o juiz Celso Souza de Paula decidiu manter a prisão preventiva do irmão dela, Ademar, e da mãe, a Cleusimar. E também foram mantidas algumas prisões, entre elas a do personal de Atos Moraes Silveira. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando essa atualização e traz pra gente as informações. Boa noite, André. Então, o que o juiz alegou para manter a prisão preventiva da mãe e do irmão de Dídia? Boa noite mais uma vez, Karime Carlão. Boa noite aos ouvintes. Isso mesmo. Então, já foi aí a decisão do juiz, né, por delitos de tráfico de drogas, né, ao Celso, na verdade, ao Ademar Farias, né, ao também Cleusimar de Souza Atos e José Máximo de Oliveira e Sávio Soares Pereira, né, foram indiciados e denunciados na ação penal que foi conhecida aí como caso Dídia, né. Inclusive, nessa mesma decisão, o magistrado concedeu liberdade provisória a Verônica da Costa Seixas. Ela era gerente do salão de belezas da família de Dídia Cardoso. Verônica agora ela vai ter que comparecer todo mês em juízo para informar e justificar as atividades e, entre outras medidas cautelares, né, em relação aos denunciados, né, M. Clay Araújo,
Claudiele Santos, Marlisson Vasconcelos e Bruno Roberto da Silva, que é o ex-namorado de Dídia, o juiz também autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica e o grupo, né, esse grupo aí que já respondia o processo em liberdade, né? Inclusive agora a gente vai acompanhar um trecho da audiência de instrução, onde tem a fala do investigador do caso, né, o policial civil Geraldo Filho. Nessa fala, ele acaba sendo questionado ali durante a audiência pela defesa de Claudiele. E após esse questionamento, ele acabou revelando que vai ter aí uma quarta fase da operação. Vamos acompanhar. Os nomes que nós sabíamos era aquele, mas se tiver outros nomes, eu vou ter o maior prazer que a senhora venha na delegacia fornecer para nós para a gente continuar a investigação. Eu não sei se a senhora está ciente, já houve desdobramento 2 vezes nessa operação e outras pessoas foram presas. Não deveria dizer para a senhora, mas vem aí a quarta operação de desdobramento. Nem deveria dizer, mas para saciar a sua pergunta aí. 18 horas. Tá aí, a gente conferiu a fala do investigador da Polícia Civil aqui do estado do Amazonas durante essa audiência de instrução, que é o Geraldo Filho, né? Por que essa fala, né, de uma nova fase da Operação Mandrágora? Isso porque, segundo o investigador, já foi identificados envolvidos em ter vazadas informações para a família de Dídia, que tentou ali fugir no dia da prisão. Lembram então dessa cena, dessa situação que a gente trouxe aqui? Verdade, eles estavam tentando fugir, sim. Então tá tendo uma investigação, inclusive não tem os nomes porque é uma investigação sigilosa, mas vamos ouvir agora a fala do investigador Geraldo Filho. No dia antes vazou, infelizmente a operação vazou, inclusive está sendo apurado pelo doutor Rivaldo da Vara de Inquéritos Policiais, com processo sigiloso. Estou de antemão falando isso, porque eu acho que o doutor Mozart vai falar. Está tendo um inquérito sigiloso lá na Vara de Inquéritos Policiais por conta do vazamento. Mas, enfim, a parte prática. Durante a interceptação telefônica, telemática, nós diversas mensagens do José Marques, preocupado com o desdobramento da investigação, conversando com a advogada, sendo instruído a destruir provas. O sábio, inclusive, era um dos sócios de uma clínica veterinária, junto com o José Marques. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala de Geraldo Filho, né, investigador da Polícia Civil. Agora, dos 10 acusados, 5 respondem a um processo em liberdade e 5 estão presos, né? Anteriormente eram 6 presos e 4 soltos, né? Só que agora o Ministério Público só denunciou o grupo por tráfico de drogas. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite. 18 horas. Agora vamos para Brasília, Carlão. Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu. Boa noite, Cadu. Então vamos lá. O presidente Lula anunciou hoje de tarde a substituta do ministro Silvio Almeida, acusado de assédio sexual. Pois bem, o presidente escolheu a deputada estadual de Minas Gerais, Macaé Maria Evaristo, como nova ministra dos Direitos Humanos. Cadu, ela não é uma completa desconhecida, né? Ela fez parte do governo de transição, também trabalhou na gestão de Dilma Rousseff, ou seja, ela já sabe ali algum trâmite exato de Brasília, já é de casa, como disse Carlão, não é? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. É isso mesmo, Karime. Macaé Evaristo é figura das antigas nos quadros do PT. Ela é formada em serviço social, mestra em educação, tem um currículo vastíssimo, assumiu cargos de relevância no estado dela, que é Minas Gerais, no governo Dilma, como você disse, lá ela foi secretária nacional de alfabetização do Ministério da Educação, também já foi secretária de Educação do governo de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte. E atualmente, Karime, ela é deputada estadual em Minas Gerais e agora se licencia do cargo para atender ao chamado do presidente Lula e assumir o Ministério dos Direitos Humanos. A intenção, Karime, é apagar de vez o incêndio. Lula fez uma substituição relâmpago, isola Silvio Almeida, coloca a crise para fora do governo e agora tenta superar de vez essa crise colocando uma mulher preta no cargo. O que essa escolha por Macaé Evaristo nos comunica aqui de fora, Karime, é que Lula quer se comunicar, ele quer ficar de bem com as suas eleitoras. Ele aproveitou esse triste episódio para fazer um aceno positivo às mulheres, que já cobravam dele bastante tempo, cobravam principalmente mais espaço dentro do governo dele. Agora, Karime, para o Lula, a indicação foi positiva, mas para a deputada Macaé, que ela ainda é deputada, tá? Ela ainda não licenciou, tá precisando fazer essa transição de nomeação. Para ela, pode ter sido uma escolha difícil, sabe por quê?
porque uma das condições para ela assumir o cargo foi abrir mão de disputar ou a reeleição para deputada estadual ou o governo do estado em 2026. Ela tinha um plano político para 2026. Então, o presidente disse que a equipe ministerial dele tem que ficar até o fim desse mandato. Eu não sabia disso, até por isso que ninguém sabia, nenhum ministro pulou do barco nessas eleições. Mas a ordem do presidente Lula é que todos de sua equipe ministerial tenham que ficar até o fim do mandato junto com ele. E ela escolheu, portanto, abdicar do mandato para servir ao governo Lula. A gente torce para que ela dê certo no cargo e que essa crise vá embora de vez e que não vai ser fácil, viu? Lula vai ir para Manaus com a crise praticamente resolvida. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, como está e por quantas anda aí aquela questão contra o ministro Alexandre de Moraes? Agora a oposição no Congresso protocolou um novo pedido de impeachment para o Senado. É o pedido aí de impedimento. Será que esse processo vai andar, Cadu? A gente tá falando dele aí já há um tempo e ele ainda não andou até agora, né? Será se ele anda, Cadu? Carlão, hoje a pressão em cima do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi bem grande aqui no Senado, onde eu falo com vocês ao vivo. Os parlamentares da oposição, entre eles o deputado Capitão Alberto Neto, se reuniram hoje à tarde com ele, o Rodrigo Pacheco, e entregaram em mãos o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por crime de responsabilidade. Esse documento está assinado aí por 153 deputados federais, Carlão, e também por 1.400.000 pessoas. Os senadores não assinaram, para evitar que lá na frente surja alguma narrativa de perseguição ao Rodrigo Pacheco. Esse, Carlão, é o 23º pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. É um recordista. Mas qual é o grande entrave nessa história, Carlão? Segundo o regimento do Senado, o regimento interno, a prerrogativa de acolher o pedido de impeachment contra um ministro da Suprema Corte é do plenário da Casa, ou seja, é de todo mundo. Porém, todavia, contudo, o ato de receber o pedido de impeachment, de encaminhar o pedido à advocacia do Senado, esse primeiro passo é prerrogativa do Rodrigo Pacheco. É isso que provavelmente a oposição não vai ter. O Pacheco participou da coletiva de imprensa hoje à tarde, ele falou do lado dos parlamentares da oposição, disse que vai analisar o pedido com bastante critério, mas ele não sinalizou nenhum apoio ao movimento. Pelo contrário, ele disse aos aliados que, se depender dele, o pedido de impeachment vai para o arquivo. Então, com certeza, Carlão, a pressão em cima de Rodrigo Pacheco vai continuar muito forte nos próximos dias e sob risco dos parlamentares obstruírem os trabalhos no Senado quanto na Câmara. Carlão e Karime. Cadu, então traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Bora lá. Karime e Carlão, essa semana segue devagar, ainda nas duas casas, viu? Na Câmara e no Senado, por causa das eleições municipais. Mas eu destaco aqui pra gente dois movimentos importantes dessa semana. Primeiro na Câmara. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela começa a discutir amanhã, já está na pauta, aquele projeto de lei que garante anistia aos presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Nos bastidores, Karime e Carlão, a informação é de que essa matéria só voltou da tumba porque isso faria parte de um acordo com o Arthur Lira para conseguir os votos dos deputados do PL nas eleições para presidente da Câmara. Os deputados do PL tinham já um candidato, estavam ali escolhendo uma pessoa para representar a oposição. E o Arthur Lira está querendo esses votos e, em troca, puxou essa pauta para ser discutida na CCJ. E essa semana também, Karime e Carlão, vai estar em curso o processo de cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Lembra dele? Aquele deputado que expulsou um rapaz a pontapés daqui da Câmara? Pois é. O Glauber e o Arthur Lira são arquirrivais, viu? E a informação de bastidor também é que Lira, para mudar de sucessor e passar a apoiar o deputado Hugo Mota, do Partido Republicanos, para a presidência da Câmara, ou seja, ele abandonar de vez o amigo dele, Elmar Nascimento, da Bahia, ele quer que os deputados cassem o mandato de Glauber. Então tem vários deputados já viajando para cá para participarem, provavelmente entre amanhã ou quinta, da reunião da Comissão de Ética que vai definir o início do processo de cassação contra Glauber Braga. Obrigada, Cadu. Tá desanimado, mas tá animado. Tá animado. Obrigada, Cadu. Até amanhã. Tchau, galera. Valeu, Cadu. Mix.
Carlão. Muito bem, vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. A influencer Deolane Bezerra deixou hoje o presídio em Recife para cumprir prisão domiciliar. A mãe dela, Solange Bezerra, continua presa. Tempo seco e fumaça de incêndios fazem São Paulo ser a metrópole com a pior qualidade do mundo nesta segunda-feira. Portal Química na Bahia e Rodia, em São Paulo, fecharam suas unidades no Brasil por causa da concorrência das importações vindas da Ásia. Oposição da Venezuela convoca protestos em Madrid depois da partida do candidato Edmundo González para a Espanha. Carlão, e temos aqui uma mensagem do WhatsApp, Orlando César Gonçalves. Ele falou o seguinte: lembrando que o rio vai baixar até o final de outubro, quando vai estabilizar e subir em novembro. Muita coisa ainda vai acontecer. O meu temor é passar por desabastecimento e aparecerem aí os oportunistas para subirem os preços dos itens mais necessários. Orlando, isso com certeza deve acontecer mesmo. Estamos aí tensos com essa situação. Muito obrigada pela sua participação, Orlando César Gonçalves. Valeu. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O presidente Lula vai anunciar medidas de combate à seca da Amazônia nesta terça-feira aqui em Manaus e vai reunir com prefeitos e municípios do Amazonas. Quase todas as lideranças políticas municipais, estaduais e federais devem participar da solenidade. As mudanças climáticas e a destruição da floresta amazônica, como o desmatamento e as queimadas, devem estar entre os assuntos principais. Esta é uma das principais causas dos eventos extremos na região, como as constantes secas. As previsões dos cientistas são de que o grave problema deve se estender nos próximos anos. A presença do presidente no Amazonas é um momento único, uma hora para que todas as esferas de governo avaliem os resultados das medidas contra a destruição da floresta amazônica. O que está sendo feito pelas gestões municipais, estadual e federal até hoje não foram suficientes. E discutir e decidir o que precisa ser feito para acabar de uma vez por todas com as destruições do ecossistema na Amazônia é sim urgente. E é uma prioridade dos governos não só para a região, mas para todo o país. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.